Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, todo louvor. Você que pode, se assente aqui no lugar que você está mesmo. Se você não ficar confortável, senta aqui pertinho. Eu quero... Pode deixar as luzes baixas. Para você não se desconectar, não sair desse lugar que você está aí, de adoração, de rendição ao Senhor. Quantos estão sendo abençoados? Aleluia. O texto que nós colocamos como referência, da nossa conferência, qual que é o tema da conferência? Vocês ouviram duas pessoas improváveis falando aqui hoje? Sim ou não? Pastor Léo Matos, aluno, dois testemunhos. O texto de capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Pode colocar aqui para nós. Isso. Na minha versão fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Diga glória a Deus. Desse texto por si só, ele nos fala o que ele é bem claro. O texto está dizendo que o Senhor não está muito preso a qualidades ou a características específicas. Ele está dizendo que o Senhor, Ele vai te usar se você se colocar à disposição dEle. Se você se prontificar diante da presença dEle, Ele vai fazer algo em você e através de você. Amém? Só que você precisa se prontificar, você precisa estar nesse lugar. Deus escolheu as coisas loucas, ou seja, para quem tenta explicar com os olhos naturais ou com uma explicação bem racional, não consegue. Deus faz coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quando nós olhamos dentro de, por exemplo, um ringue, tem lá dois lutadores, você vê lá um bem forte e um bem magrinho. Vou te dar esse exemplo aqui. Vem aqui um homem bem forte para mim, por favor. Rapidinho. Aí vem aqui, deixa eu ver aqui. Eu não vou expor, irmão, eu falei forte, mas chamou gordo. Vem cá, Jó. Não, tem ali, ó. Quando você olha com seus olhos naturais, vem pra cá. Hã? É aniversário seu hoje, cara? Que isso, hein? Eu vou te fazer dar um coro nesse gordinho, porque é seu aniversário, falou? Fica aqui. Volta aqui, ó. Depois vamos contar parabéns pra você, tá? Fechou? Então no final vocês vêm cá pra gente cantar parabéns, viu? Fechou? O presente você procura o pastor Bruno ali que ele resolve. Quando vocês olham, e ele já falou que baixinho que vai cobrar, viu, pastor Bruno? Ele já falou que vou cobrar. Aí está aqui, racionalmente falando, por uma lógica natural. Está no ringue aqui, os dois vão começar uma luta. Se cumprimentem, lutadores. Marrento, nem cumprimenta. Aí, naturalmente, olhando assim, bem o natural, numa briga entre os dois, quem vai ganhar? Naturalmente, o gordinho vai ganhar. Aí, quer ver, ó? Pega no braço dele aqui, fazendo um favor. Olha a diferença. Agora, isso é uma realidade natural. O que o texto está dizendo é que Deus vai usar esse daqui, que é o improvável da situação, para vencer o gordinho. Então, dá uma rasteira nele, joga ele no chão. Aê! Isso acontece
por aquele que é cheio do Espírito Santo. Ele pode ser improvável aos olhos naturais, mas a partir do momento que ele se coloca diante do Senhor, ele é provável para realizar o propósito, aquilo que Deus tem para a vida dele. Amém? Quer derrubar de novo? Então tá bom, obrigado. Essa é a diferença do natural para o nosso, aquilo que a gente está vendo de forma natural, e aquilo que nós temos como o sobrenatural, é aquilo que Deus intervém, é aquilo que o Senhor faz. E para mim ser breve aqui, eu quero falar com vocês algumas características que podem nos fazer improváveis. Algumas características que podem nos fazer não dar resposta. Improvável, lá no seu dicionário, a Lu disse, é quem não tem a probabilidade de ocorrer. Então, quando você fala improvável, é aquilo que não tem a possibilidade ou a probabilidade de acontecer, de dar certo no final. Então, tem algumas coisas que nós fazemos que nos faz improváveis. Algumas coisas que nós decidimos viver que nos faz permanecer num lugar improvável. Diga para quem está do seu lado, misericórdia. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que o pecado te faz improvável. Samuel, como é isso? Porque quando nós falamos de improvável, nós logo pensamos em alguém que às vezes é gago, como nós vamos falar aqui, nós pensamos às vezes em alguém que não nasceu numa família tão boa, nós pensamos em um monte de circunstâncias, mas nós não pensamos quando alguém está vivendo uma vida no pecado, a gente não pensa que essa pessoa é improvável, a gente não atrela uma coisa à outra. Lá no livro de Josué, deixa eu abrir aqui, Josué capítulo 2, no verso 8, vai contar a história de uma mulher. Se você não abriu ainda, não segura aí, não precisa abrir não, porque é um texto maior, eu vou explicar um pouquinho para você entender. Quem sabe aí de pronto fala de quem esse texto aí? Quem lembra? Uma mulher que tinha uma conduta, ela era uma prostituta, quem lembra? Raabe. O texto fala que essa mulher, depois você pode ler o contexto, mas essa mulher, ela abriga 2 homens de Deus que eram espias, estavam indo para conhecer a terra, e aí ela abriga, ela toma uma decisão, ela vivia em pecado, sim ou não? Mas em um determinado momento, quando ela se depara com os homens de Deus, que representavam a presença do Senhor, ela tem uma postura diferente, ela tem uma condição totalmente diferente. O que eu quero dizer para você é que você não é pautado pelo pecado que você cometeu até agora. Se você decidir viver algo novo, o Senhor tem algo novo para a sua vida. Você não está pautado sobre aquilo que um dia você fez, ou isso não pode ser um julgamento sobre você. Se você de verdade se arrependeu, bora para frente, bate a poeira e vamos seguir. Se arrependa e continue. Essa mulher vivia uma vida de pecado, mas quando ela se depara com aqueles homens de Deus, ela dá abrigo, ela protege, ela esconde eles, ela faz uma diversidade de coisas, dizendo que ela estava confiando no que eles estavam dizendo. A consequência disso é que o Senhor precisava, era uma promessa, era o cumprimento de uma promessa àquela terra, sim ou não? E aí então, quando aquela mulher se coloca naquele lugar e guarda os espias, o Senhor colocou ela dentro de um jogo. Nós aqui já está aqui, o porquê dessa peça, desse quebra-cabeça, aquela pecinha faltando. Pense você que todo esse quebra-cabeça é o propósito de Deus, e para que ele possa estar cumprido naquele determinado momento, o Senhor vai usar algumas peças. E naquele momento o Senhor precisava de uma peça para guardar aqueles espias. Mas aí você fala, Deus podia ter usado um ancião daquela cidade, Deus podia ter usado uma outra mulher, uma mãe de família, Deus podia ter usado alguém de mais relevância lá naquele tempo. Mas aí se levanta uma até então prostituta para cumprir e para ser aquela pecinha que está faltando. Talvez você entrou aqui e você não acha nunca que você é a resposta para a vida de ninguém, porque você um dia pecou.
Talvez tenha um jugo sobre você porque você fez algo, você falou algo, você cometeu algo e você acha que você não pode chegar a lugar nenhum mais. Aquela mulher, se ela tivesse ouvido isso, ela tinha ficado lá na prática passada e ela não tinha sido aquela que seria uma facilitadora para aquele povo entrar naquela terra. O texto que eu disse do capítulo 2, no verso 8, fala assim, a partir do 9, na verdade, ela disse assim: e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor vos caiu sobre nós. Ela estava falando do povo dela. E que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Ela estava reconhecendo a soberania do povo de Deus. Aí o texto vai continuar dizendo, e logo depois ela fala assim, olha, por intermédio daquilo que eu fiz. Em outras palavras, e aqui eu estou dizendo, ela estava dizendo assim, eu saí do campo do improvável, eu fiz algo relevante diante de vocês, eu posso pedir algo a vocês? E eles falam assim, olha, pode pedir. Ela falou assim, olha, nós sabemos que vocês vão aniquilar todo mundo, mas guarda a mim, aos meus pais, aos meus irmãos, às minhas irmãs, guarda a minha família. Quando nós decidimos não ficar debaixo de um jugo de pecado, eu e a minha casa, você e a sua casa, tem um encontro com a pessoa de Jesus. Amém? O pecado não pode te parar, não pode te paralisar. O pecado não pode te fazer alguém improvável. O pecado não pode te tornar essa pessoa. Naquele ato do pecado, você está sendo um improvável, inevitável. Mas ao momento que você arrepende, se coloca de pé diante do Senhor, você sai desse campo e assume uma nova realidade. Assume um novo lugar. Sabe a consequência disso? Você gera Cristo para as outras pessoas. Quando você pega lá no livro de Mateus, capítulo 1, no verso 5, fala sobre a genealogia. Quem gosta de ler genealogia? Quem gosta? Que bênção. Só o Edgar. É meio assim, né? Filho de tal, não é? Sim ou não? Lá no capítulo 1 de Mateus fala a genealogia de Jesus. Sabe quem está na genealogia de Jesus? Quem? Raabe, então a descendência dela gera Jesus para a vida da nação, do povo, do mundo, do universo. Quando nós nos posicionamos, nós geramos Cristo para a vida de alguém. É inevitável. Amém? Amém ou não amém? Então a primeira coisa que pode nos fazer improváveis é o pecado. E a segunda coisa, a falta de renúncia. Diga para quem está do seu lado, falta de renúncia. Lá em 1 Samuel vai contar a história de quem? 1 Samuel vai contar a história de quem? De quem? E quem é a filha de Ana? Filho de Ana. E quem está pregando? E é o livro de quem? É isso aí. Então, o primeiro capítulo vai falar sobre Ana. Ana estava lá orando perante o sacerdote Eli. Ela não podia ter filhos, ela não podia gerar. Se ela não podia gerar, Samuel então era improvável de nascer, sim ou não? Se ela era estéril, não havia probabilidade, no dicionário nós falamos, não havia probabilidade de que ela tivesse um filho, ou seja, Samuel era improvável. Mas Ana, ela ora, você conhece o texto, Ana ora ao Senhor e diz, Senhor, me dá um filho, me dá um filho. Ele confunde, acha que ela está embriagada, ela fala, não, meu Senhor, eu estou desejando muito um filho. Ele vai, abençoa ela volta, ela tem com seu esposo, volta grávida, ela tem Samuel e dedica ele ao Senhor. Ela renuncia tudo o que ela podia viver com, né, uma família, um filho, e ela entrega Samuel. Mas ainda assim, Samuel vive uma vida agora dedicada. Ele renunciou à vida dele pela promessa que a mãe dele havia feito. E o texto começa a dizer, fala assim, olha, muito rara era a manifestação do poder de Deus naqueles dias. E por causa de alguém que era improvável, mas que renunciou, a Bíblia fala que Samuel servia ao Senhor. A Bíblia fala que Samuel servia fielmente na casa do sacerdote. Ele servia ao Senhor. Ele abria mão, talvez, né, colocando o nosso linguajar aqui, ele abria mão talvez de jogar um futebol para poder estar no templo servindo de forma fiel.
Ele renunciou àquilo que ele tinha para viver no sentido mais natural da coisa. Ana havia renunciado a um filho, por consequência Samuel começa a renunciar à vida dele em prol de algo muito maior. Eu disse que Raabe, ela era a resposta para aquele espaço que estava vazio. Uma improvável Deus colocou para completar uma obra. Samuel também. Imagine vocês a história. O texto diz que muito rara era a manifestação do poder de Deus. Só que Deus estava precisando levantar um profeta fiel à palavra dele, para liberar uma palavra dura sobre Israel. Deus ia liberar uma palavra pesada sobre Israel, mas não, eu fico pensando que ele estava olhando lá e não estava encontrando alguém que ele pudesse falar assim, ó, eu vou usar isso aqui para poder falar. Ele olhou para dentro da casa do sacerdote, a casa de Eli, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Quando você olha para dentro dessa genealogia, eles eram os mais prováveis a cumprir aquilo que Deus queria para aqueles dias, Jairo. Só que Deus, ele não está procurando aqueles que são prováveis naturalmente. Ele está procurando aqueles que têm o coração aberto e que podem até parecer improváveis para o mundo, mas que são totalmente prováveis para Ele. Prováveis para cumprir um propósito. E aí quando Deus olha, então, olha a casa de Eli, lá no capítulo 2 você vai ver que Ofni e Finéias estavam roubando as ofertas. O pessoal colocava a oferta de sacrifício, eles iam lá, colocavam o garfo e roubavam para si a oferta. Aqueles que deveriam ser os prováveis, eles estavam roubando no templo. Deus então olha e fala, olha, ali é um menino, que não era para ter nascido, mas nasceu, filho de uma mãe estéril. Esse menino é improvável, mas ele está servindo a casa do Senhor, ele está renunciando àquilo que ele poderia estar vivendo lá fora. Eu vou usar esse menino. O texto diz que o Senhor então chama Samuel, Samuel, Samuel. Ele ouve a voz de Deus, ele ouviu aquilo que o Senhor tinha para a nação, libera uma palavra, e ele vira um homem que mudou a história da nação de Israel. O improvável, que agora foi colocado dentro do plano de Deus, ele foi colocado, encaixado certinho lá, foi colocado lá para cumprir o propósito. Deus estava querendo fazer algo, desejando fazer algo, ele estava esperando um improvável para começar a grande obra. Será que tem algum improvável aqui? Será que tem alguém que Deus deseja usar, alguém que Deus deseja fazer algo? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão prontos para isso? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Queridos, nós falamos sobre pecado, sobre a falta de renúncia, não é? Não precisa me responder. Será que alguns de nós se identificam com algum desses dois? Será que às vezes a gente ainda peca, ou às vezes Deus quer algo de nós e a gente não entrega, não renuncia? Não precisa falar. Pode guardar para você. Mas a gente falou que a gente ia falar de 4 características e nós falamos 2. E eu queria falar uma que talvez até agora você não se identificou, mas talvez agora você se encaixa nessa, que é ter uma mente fechada. O que é isso? Quem já viu alguém que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim? Ninguém aqui fala isso, né? Glória a Deus. Mas já ouviu alguém que fala, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Irmão, se você não está disposto a mudar nada, a sua mente está fechada, está cauterizada. E isso impede a metanoia, a mudança de mente que Deus quer provocar na gente. Deus está interessado em te mudar. Sabe, às vezes a gente usa desculpas para lidar com a nossa própria falta de vontade em mudar. E aí a gente fala assim, mas Deus sabe que eu sou sincero. Aqui também ninguém fala isso, né? Só lá fora. Não, irmão, você não é sincero não, você é mal educado mesmo. Isso é só desculpa. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. E não, eu sou assim. E a gente tem um exemplo assim nos evangelhos que é Pedro, o apóstolo. Alguém que foi criado numa cultura religiosa. Alguém cuja profissão e a família lhe deram uma forma de ser bem peculiar. O negócio dele era arrancar a orelha da galera. Mais uma vez, ninguém é assim, mas a gente conhece gente assim, né? O negócio dele é a briga, irmão.
Não, eu sou desse jeito. Ô Jesus, está falando que o povo vai te crucificar? Não vai não. Se alguém tentar pôr a mão no Senhor aqui, nós vamos para a briga. Ah, Deus está falando com alguém aí. E aí Deus está falando com ele, eu quero te mudar, cara. Para você entrar no propósito, você precisa mudar a mente. Ter uma transformação. Deixa eu te falar, o seu caráter e a sua personalidade são coisas diferentes. Mas ambos são moldados pelo Senhor. Não existe cumprimento do propósito se eu não estou disposto a mudar quem eu sou. A mudar a minha cultura, a mudar meu pensamento. Ah, não, mas meu pai era assim, irmão. Não interessa quem era seu pai ou sua mãe. Não interessa nem quem você era antes. Interessa quem nós vamos nos tornar em Deus. E aí o homem que lá no começo queria arrancar a orelha da galera, ele termina indo à cruz por vontade própria. Alguém que queria, não, vou manter meus direitos. Não vão crucificar meu Jesus. E aí ele fala, não, eu me entrego. Vocês sabiam que Pedro termina a sua história assim? Ninguém prende ele, ele vai até a cruz. Não existe um caminho de propósito que não nos leve até a cruz, irmão. Se eu não for para a cruz, eu vou ficar sempre fora do eixo. Sempre desencaixado do lugar. Pedro encontrou o propósito dele na cruz. Ele tinha razão, ele era bravo, ele era brigão, mas o propósito dele estava na cruz. Não importa qual é a sua personalidade ou em que ela te atrapalha de cumprir o propósito de Deus. Na cruz, a nossa personalidade se curva à personalidade de Cristo. Se nós não formos dobrados, nós não servimos para cumprir o propósito. A Bíblia fala que Deus chamou o povo de Israel de dura cerviz. Fala, vocês são um povo de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Esse osso aqui, ó. O pessoal não se curva. A deles é firme, eu não me curvo para ninguém. Deus sabe, ninguém manda em mim. E Deus disse, o povo é um povo de dura cerviz, o povo não se curva. Ou eu cumpro o propósito, ou eu mantenho a minha postura. Os dois não dá, não. Então deixa Deus te arrebentar, irmão. Para de achar que você tem a opinião que você está certo. Você não está certo, não, você está errado. Quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido Deus nos leva para o propósito. Nós estamos errados. Repete assim comigo. Eu estou errado. Ô, glória. É assim que começa. Você está errado. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Quem está certo é Jesus. E se eu não estiver indo para a cruz, eu estou errado. Se as minhas decisões, se a minha fala, se os meus pensamentos não estão me levando para a cruz, eu estou errado. Pedro não queria deixar Jesus ser crucificado, o homem ficou bravo. Não, se alguém tentar pôr a mão em Jesus aqui, nós vamos para o facão. Isso é renúncia de direito. Nós não temos mais direito, irmão. Se a gente quer cumprir o propósito de Deus, acabou as minhas opiniões. Acabou os direitos que eu acho que eu tenho. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não dá para ter uma mente fechada e ser usado pelo Senhor. Para cumprir o propósito de Deus, você precisa permitir que Deus te mude. E você precisa renunciar a muita coisa, como nós falamos aqui. Nossa caminhada pode começar na briga, no facão, mas ela termina na cruz. Talvez você chegou aqui cheio de opinião. Você acha que você está certo. Na cruz só tem um certo, irmão. Só o próprio Cristo. Se a gente for para a cruz, então Deus vai nos transformar. E aí a gente vai aprender que a nossa opinião não vale muita coisa. O que vale é o caminho que eu estou perseguindo. Eu preciso abrir a minha mente, ter uma transformação da mente. É isso que Romanos fala. Transformar o nosso entendimento. É saber que meu temperamento não é signo. Né? Não, eu sou assim porque meu temperamento é esse. Porque eu sou assim, então não tem jeito. Quem é, fala um temperamento aí. Colérico, sanguíneo. Pedro era sanguíneo e hemorrágico. Né? E tem uns aqui assim também, eu sei disso. Ah, mas o sanguíneo não baixa a opinião dele.
Ele mantém a opinião dele. Olha, o que Pedro fez? Você acha que o seu temperamento é mais forte que o poder do Espírito Santo, irmão? Você não é crente, não. A gente não é crente, não. O seu temperamento se dobra ao Senhor. Ele precisa. Então não importa se você é sanguíneo, colérico. Isso não define quem você é. Isso não define quais serão as suas atitudes. E às vezes a gente se esconde atrás disso. Não, mas é porque todo mundo sabe, o colérico é desse jeito. O fleumático é assim, não tem isso, não. Pensa no fruto do Espírito mais do que no seu temperamento. É ele que define a gente. Não importa qual seja o seu temperamento, o fruto do Espírito está acima disso. Não fecha sua mente, não. Você quer ser colocado no lugar que Deus te quer de verdade? Então abre mão do seu temperamento, da sua opinião, daquilo que você acha que está certo. Quanto menos você estiver certo, irmão, mais Deus te molda. Abre mão da razão, da opinião. Ah, mas eu acho isso. Ninguém quer saber o que a gente acha, não. A gente tem que ir para a cruz. É esse caminho que eu faço. Jesus abriu mão de tudo pela cruz. E por último, mas não menos importante, tem algo que a gente precisa falar aqui também. Vamos repetir, por favor, qual é o primeiro? Pecado, não é? E o segundo? Falta de renúncia. Terceiro, uma mente fechada. E quarto, não respeitar os processos. Se eu não respeito o processo, irmão, eu posso até estar fazendo uma coisa certa, mas se eu não respeitar o processo, dá errado. Deixa eu te contar algo. Na Bíblia conta a história de quando o rei Davi tentou levar a arca de volta para o templo. Quem já leu isso na Bíblia? A ideia dele era boa, sim ou não? A ideia dele era ótima. Era lá que a arca deveria ficar. O tabernáculo tinha que ser montado no templo. E aí ele manda buscar. E aí ele coloca lá no boi. O boi está lá e o negócio começa a trepidar até cair. Aí alguém vai e põe a mão. Qual que era a intenção de quem pôs a mão? Era segurar. Era errado, gente, querer segurar e evitar que a arca se espatifasse? Mas o que aconteceu com o sujeito que segurou? A intenção dele era boa, mas ele não respeitou o processo. A sua intenção não vale nada diante do processo. Entenda isso. Em nome de Jesus. O processo é importante. E aí dá tudo errado. E aí Davi volta e faz do jeito certo. O que ele faz? Sabe o que ele faz, gente? Olha que interessante. Ele fala, nós vamos buscar a arca do jeito certo agora. Mas nós vamos caminhar um pouquinho e nós vamos sacrificar um boi. E aí nós vamos caminhar mais um pouquinho, nós vamos sacrificar outro. E todo o trajeto, eles sacrificaram animais no processo. Demorou muito mais para chegar do que normal. Na primeira ele tentou dar o jeitinho brasileiro, no caso o jeitinho israelita, né? Não, vão lá, pega um boi aí, coloca em cima da carroça e bora. Mas na segunda vez ele fez um sacrifício. Entenda isso aqui em nome de Jesus. O propósito de Deus não vai se cumprir enquanto eu não trocar os atalhos por sacrifício. Nunca. Se você não aprender a abrir mão dos atalhos e começar a fazer sacrifício, nós nunca vamos ter a arca. Em nome de Jesus, entenda isso. Ah, não, eu consigo. Não consegue não, irmão. Tem um processo. E Deus está mais interessado em moldar você no processo do que te usar depois dele. Você é mais importante para Deus do que o que você pode fazer. Tem um homem na Bíblia que aprendeu com o processo, foi Moisés. Ele viveu 3 grandes processos na vida dele, 40 anos em cada um. Moisés era um cara que estava no trono, sim ou não? Príncipe. Andando na carruagem de ouro rebaixada. Vida tranquila, irmão. Príncipe, esquece. Mas ele está lá em Hebreus 11, que é a categoria dos heróis da fé. Se você não leu, irmão, eu sugiro que você leia todo dia esse capítulo. Capítulo 11 de Hebreus. Moisés é considerado um herói da fé. E o texto que fala sobre ele fala assim: ele preferiu padecer com seu povo a viver como príncipe no Egito.
Ele preferiu sofrer com os seus do que ter uma vida plena fora do propósito. Moisés era extremamente improvável. Ele deveria ter morrido na infância, sim ou não? Virou príncipe. Aí a vida do cara virou. Agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. E aí Deus tira ele do trono e leva ele para o curral. Essa parte a gente não canta não, né? A gente gosta de cantar ao contrário, né? Davi, o cara sai do curral e vai para o trono. Mas para cumprir o propósito, isso acontece. Mas às vezes Deus pode te tirar do trono e levar para o curral. É bom ouvir um glória a Deus nessa hora, né? Essa hora até o ventilador canta aqui. Ele respeitou o processo, gente. Mas ele era a peça que faltava. 400 anos de escravidão. Precisou de alguém disposto a renunciar ao trono para libertar 5 milhões de pessoas. Alguém teve que abandonar o pecado. Ele era um assassino, sim ou não? Ele abandonou o pecado. Ele renunciou. Ele abriu a mente. Tem algo além daqui. Ele encontrou a sarça pegando fogo. A mente dele expandiu. E ele respeitou os processos que Deus tinha para ele. Ele viveu 40 anos aprendendo no Egito e depois mais 40 para descobrir que no Egito ele não aprendeu nada. E aí os últimos 40 anos da vida dele, ele muda a história da humanidade para sempre. Um cara que abriu mão do trono, porque tinha um propósito a ser cumprido, tinha pessoas a serem libertas. E eu quero te fazer uma pergunta hoje, sério mesmo. Qual é o seu trono? Qual é o lugar onde Deus está te mandando sair? O que você tem aí que você não larga? E enquanto você não largar, Deus não vai te colocar no lugar certo. Todos nós temos um trono nas nossas vidas, que a gente precisa abrir mão, para que o propósito de Deus se cumpra. Para que eu ache o encaixe perfeito. Moisés era a peça que faltava no povo hebreu. E você é a peça que falta em algum lugar. Tem alguém orando, pedindo para que Deus te envie. Você é a peça que falta. Você podia até ser improvável. Mas hoje eu profetizo que nós seremos os mais prováveis a causar um impacto nessa terra. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Existe um propósito para nós. Pega atalho, não. Não, pastor, vai para o ESC, senta lá na sala de aula. Vai para o seminário pastoral. Renuncia a Netflix, cara. Eu sei que Deus está falando. Deus quer você no seminário. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu sei disso. Irmãos, o propósito que Deus tem para nós é personalizado. Não é para outro, é para você. Não se engane, se você não quiser, Deus vai levantar outro. Mas não perde essa chance, não. E eu sei que o Senhor está falando para alguns aqui. Hoje é a última chance que Deus está te dando. Deus não vai te chamar de novo, Ele não vai te cobrar de novo, Ele não vai te lembrar de novo. É um ultimato, hoje. Não perde essa oportunidade. Talvez Deus vai te levar muito longe. Talvez Deus vai te levar a tocar a campainha do lado da sua casa. Mas não existe propósito grande e propósito pequeno, irmão. Existe cumprir a vontade de Deus apenas. Ninguém tem um ministério pequeno e ninguém tem um ministério grande demais. É do jeito que Deus quer. Então, se Deus está falando com você, como a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. Existe algo para nós hoje. Mas eu preciso renunciar ao trono. Às vezes o trono que eu carrego, irmão, é uma máscara. Que eu me escondo quando eu sei que eu deveria estar falando de Deus.
E aí eu me guardo porque eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou de verdade. Deixa Deus tirar essa máscara hoje. Porque Deus sabe quem você é. Deus te conhece de verdade. Entenda isso. Está na hora das máscaras caírem. Você quer ou não quer, irmão? Decide se você vai dançar no baile ou se você vai adorar a Deus aqui, cara. Os dois não dá, não. Não tem meio termo. Ou você sai daqui para beijar na boca ou você vem aqui ministrar. Para com isso. Às vezes está beijando a boca do cão aí fora. Você está rindo por quê? É com você mesmo que eu estou falando. Deus está falando com você. Ué. Entenda isso, irmão, por favor. Não olha para o outro, não. Não aponta ninguém, não, de verdade. Não cai nessa cilada, não. Deus está falando é com você. Não aponta o coleguinha, não. Não é boa mesmo. Não olha para o coleguinha, não. Deus quer pegar é você hoje. Projeta no outro, não. Existe um propósito a ser cumprido. Deus não te fez à toa, não. Deus não trabalha em vão. Se você está aqui, está vivo, está respirando, tem um propósito. Tem um quebra-cabeça que só está esperando você para cumprir o propósito. E talvez você está aqui, você já sabe, mas talvez você não sabe ainda. Então nós vamos orar para que Deus te mostre hoje. Mas faz o que Deus está te mandando fazer. Abre mão do que Deus está te mandando. O Senhor me mostra malas aqui. E tem pessoas a quem o Senhor vai entregar algumas malas. E vocês vão para longe. Porque existe um quebra-cabeça nos esperando. E sabe de uma coisa? Nós somos um quebra-cabeça defeituoso. Mas Jesus veio com seu próprio sangue. E Ele completou a gente. Hoje não falta mais nada em nós. Você não precisa de mais nada. Você tem Jesus e o Espírito Santo. O que mais que você está pedindo para Deus? Você quer o quê? Que o Espírito Santo e Jesus, Deus nos deu o seu Filho e o seu Espírito. O que é que a gente quer mais? Como é que a gente tem coragem de orar pedindo a Deus alguma coisa, hein? Nós não somos incompletos mais, irmão. Nós não somos mais defeituosos. O sangue de Jesus completou o nosso quebra-cabeça. E foi Ele mesmo quem pagou o preço. Deus preferiu viver sem Jesus um tempo do que viver sem nós pela eternidade. Hoje é a chance que Deus está te dando. E eu sei que Deus já está mostrando para alguns aqui o que é que você tem que abrir mão. Qual é o trono que você ainda tem no seu coração, que não é o Senhor que está sentado. E quando a gente tirar esse trono, então a gente vai ver, hoje a gente vê parte, mas nós veremos por inteiro. Não é fácil, e ninguém disse que seria. Mas não existe lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Do que ter a certeza que eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus me mandou fazer. Ainda que isso te custe tudo. E vai custar. Mas é o melhor lugar para a gente estar. Não desiste não, irmão. Jesus andou por quilômetros com aquela cruz nas costas e Ele não desistiu. E agora é a nossa vez de não desistir também. Não importa para onde o Senhor vai te levar. Porque para algum lugar Ele vai. Mas você precisa se posicionar hoje. Chega. Chega de andar na beirada. Chega de... Pastor Bruno, Pastor Samuel, pode fazer tatuagem? Pode escutar música mundana? Pode isso, pode aquilo? Para que você quer saber onde que é a linha do pecado? Se Deus manda a gente andar do outro lado, na linha da santidade. Deixa eu te falar. Normalmente quem é atropelado é quem está andando na beira. Normalmente.
dificilmente quem está no lugar certo é atropelado. Sai da beirada. Quem cai na piscina é quem fica rodeando, né? Já viu aqueles meninos atentados que ficam assim na beiradinha, assim, doido para cair? Quem está lá do outro lado não cai não, irmão. Quem cai é quem está na beirada. Então, se você quer saber até onde você pode andar sem pecar, o risco de você cair é muito grande. Sai fora disso. Para que você quer saber essas coisas? Tem algo maior nos esperando. Nós estamos aqui por algo maior. Por um propósito que ainda vai se cumprir. Porque Deus não olha quem você foi ontem, Deus não olha o seu pecado, Deus não olha nem quem você é agora. Deus olha quem você vai se tornar. E é com esse que é nele que Deus está interessado. Mas se eu respeitar o processo, eu vou chegar lá. Deus já está no seu futuro, irmão, e deu tudo certo. Deixa eu te dar um spoiler. Está tudo bem. A gente ganha no final. Tem uma coroa nos esperando. O final da história está aí. Deus deu spoiler para nós, chama Apocalipse. A gente vence. E o livro termina dizendo que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Porque tudo se fez novo. Não tem nada nesse mundo que pode nos embaraçar, irmão. Não tem nada aqui para nós, não. O que importa é a glória que há de se revelar. Deixa eu te falar algo, não importa para onde você vai, importa é quem vai com você. A companhia que vale. É por isso que a Bíblia diz que vida eterna é conhecer Jesus. Vida eterna não tem nada a ver com o céu. Porque não importa a casa, importa a companhia. E a companhia está aqui hoje. E Ele quer nos lembrar que existe algo para nós. Que Ele vai fazer de nós prováveis, avivalistas. Não importa se você era improvável até hoje. Importa quem nós seremos agora. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé mais uma vez. Fica de pé aí. Ei, presta atenção aqui. Deus quer te entregar algo hoje. Se você ainda não tem, Deus vai te dar uma causa para viver, uma causa para lutar. E um propósito, um ministério, uma revelação de propósito hoje. Deus vai clarear os seus caminhos hoje, irmão. E te mostrar para onde você deve ir. Para de brincar. Tira essa máscara hoje, irmão. Porque Deus já sabe o que tem debaixo dela. Você não está escondendo de ninguém. Você só acha. Se livra disso hoje. Presta atenção nisso. Talvez eu estou aqui, o pastor Samuel e a pastora Elisa estão ali, a Dani. A gente vê e fala, nossa, que pessoa crente. Mas talvez ninguém sabe o que você faz lá na sua casa. Mas Deus está te dando a chance de deixar essa máscara cair hoje. Mas deixa eu te falar, o que tem por baixo não é feio, não. Não deixa o diabo te enganar. O que tem por baixo é alguém que Deus está transformando em provável. Eu queria que você orasse. Você vai orar sobre o seu propósito, sobre o seu ministério, sabendo você qual é ou não. Eu sei que tem pastores aqui, tem mestres, tem profetas, mas Deus vai nos entregar aqui. Mas você vai precisar aprender que você tem que abrir mão de muita coisa, se não de tudo. Todos aqueles que foram chamados por Deus na Bíblia abriram mão das suas próprias vidas. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Você vai falar com Deus agora. Você vai orar sobre o seu propósito,
sobre aquilo que você sabe que tem que abrir mão para que a vontade de Deus se cumpra. Talvez é um pecado de estimação, talvez é medo, insegurança, mas deixa Deus clarear o seu caminho hoje. Começa a falar com o Senhor aí. Deus vai entregar ministérios aqui, dons. Vou pedir a nossa equipe para ficar atenta aí. Fala com Deus aí, meu irmão. Não cochicha, não. Não finge que você está orando. Aproveita a oportunidade. Deixa essa voz sair aí. Ora sobre o seu ministério, sobre o seu propósito. Talvez você está aqui, irmão, e nunca pensou nisso. Viveu uma vida tranquila, sem se preocupar se tem algo de Deus para você. Mas tem. Ele abriu mão de sua glória. Vamos, fala com Deus aí. Ora. Por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Vamos, irmão, não desconecta não, não distrai não. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Vamos, fala com o Senhor aí. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Essa canção está dizendo que
tudo que você colocava expectativa, Ele está abrindo mão. Quando você coloca expectativa no lugar errado, você é improvável. Mas quando você coloca expectativa, como o pastor Bruno disse, na cruz, é inevitável. Você se parece com Jesus, você é a resposta de Jesus. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração, Jesus. Nós abrimos o nosso coração, as nossas expectativas não estão no Senhor. Nós somos frustrados como colocando expectativas em qualquer coisa, mas no Senhor nós somos supridos, ó Deus. Se o Senhor não for, nós não iremos. Não tenho pra onde voltar, só tenho a Ti, Deus. Palavras de vida Só o Senhor, Pai. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a Ti, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a Ti, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a Ti, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a Ti, Deus. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Eu quero te dar uma oportunidade, com seus olhos fechados. Talvez você entrou aqui e o pecado tem te feito improvável. Talvez você não consegue renunciar a algumas coisas. Talvez a sua mente, os seus olhos estão voltados para um lugar focado, fechado, limitado. Talvez o processo foi duro com você. Talvez as etapas que você teve que passar foram penosas demais. E você não respeitou, você pegou um atalho. Eu quero te dar a oportunidade, você vir aqui à frente, a equipe vai orar com você. Se você está aqui à frente, não se enquadra em nenhuma dessas intenções, dá um passinho para trás, os meninos vão orar. Isso. Talvez o pecado tenha te paralisado, te fez improvável e está te fazendo improvável. Talvez são os atalhos que você tentou tomar na sua vida. Talvez você não consegue abrir mão daquela amizade. A amizade não é pecado, mas ela está te levando ao pecado. Tem que abrir mão. Tem que abrir mão, tem que renunciar. A equipe pode orar com essas pessoas. Se você deseja ser pontual com alguém da equipe, dizer qual dessas características, se você tiver liberdade, pode fazer. Talvez você fale com ele: olha, é o pecado. Olha, eu não consigo largar aquela amizade, eu não consigo me desfazer, eu não consigo abrir mão. Se você sentir melhor, peça só oração. O Espírito Santo. Samuel, como que eu vou vencer tudo isso? Por intermédio do Espírito Santo. É Ele que vai aperfeiçoar essa obra em você. É o Espírito Santo que vai te moldar, Ele que vai te levar a um novo nível. Mas você precisa, como você está fazendo aqui, abrir o seu coração para Ele, confessar, se arrepender, rasgar o seu coração na presença dEle. Pai, nessa hora nós oramos, Deus.
Nós oramos, Pai, sobre cada adolescente, cada jovem, Deus. Deus, ó Pai, o Senhor sabe o que está no coração deles, Deus. Qual a motivação deles serem vindo aqui à frente? Os processos, o pecado. Ah, Deus, ó Pai, eles não conseguem abrir a mente. Estão presos, ó Deus, numa fala, numa direção errada. Estão presos a tronos quaisquer. Diga para Jesus: Jesus, assuma o seu lugar no meu coração. Assuma o seu lugar no trono da minha vida. Convide o Espírito Santo para ter liberdade na sua casa. Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Não importa se você é novo demais, velho demais. Só tenho a ti, Deus, palavras de vida eterna. O Senhor está querendo lapidar propósitos. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a ti, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a ti, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a ti, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Só tenho a ti, Deus, e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Espírito Santo, aonde é um coração, Deus, aberto e disponível, Pai, toca nessa hora. Espírito Santo, aonde é um coração sensível à Tua presença, toca, ó Pai, nessa hora. Aonde é um coração, Deus, que está desejando abrir mão, Pai, do pecado, da inconstância, Pai, em nome de Jesus, toca nessa hora. Espírito Santo de Deus, aonde há um coração sensível ao Teu toque, faça nessa noite, Espírito Santo. Marca esses adolescentes, esses jovens, para cumprir o propósito do Senhor, aquilo pelo qual o coração deles estão queimando, Jesus. Espírito Santo, envia as escolas, as faculdades, no trabalho, na família. Se arrependa no seu lugar. Abra o seu coração para a presença dEle, para o toque dEle. Seja sensível à direção do Senhor. Eu abro o coração pra ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração pra ti. Eu abro o coração
ver em ti, Senhor. Meu desejo é Jesus, abro a ti meu coração, os meus medos fugirão, o teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 eu abro meu coração a ti. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu faço uma aliança com o Senhor, abrindo mão do pecado. Diga: Senhor Jesus, eu renuncio tudo aquilo que pode me afastar do Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu renuncio que a minha mente seja fechada, limitada. Diga: Senhor Jesus, faça uma metanoia em mim hoje. Muda minha mente, muda o meu comportamento. Diga: Senhor Jesus, eu respeitarei os processos. Diga: Senhor Jesus, eu abro mão dos atalhos que podem me levar à morte. Diga: Senhor Jesus, eu quero ser um provável nas tuas mãos. Diga: Senhor Jesus, eu confio na tua palavra. Eu nunca mais serei um improvável, porque agora eu confio e estou certo que o Senhor há de me usar aonde eu estiver. Amém? Você crê nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Mais forte que é para Jesus. Mais forte que aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor sobre as nossas vidas. Ainda com seus olhos fechados, talvez você entrou aqui pelo convite. Pode ficar com seus olhos fechados por mais um minuto. Talvez você entrou aqui por um convite de alguém. Alguém te chamou para essa conferência e você está afastado da igreja. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Você, por uma circunstância ou outra, você está longe de estar na presença do Senhor. Faz tempo que você não se relaciona com Jesus. E hoje Ele te trouxe aqui. Você ouviu testemunhos, você ouviu a palavra, e você quer voltar a viver um relacionamento com Ele. Se existe alguém, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você e quero te abençoar. Amém. Nós temos uma pessoa, 2 pessoas, 3, 4. Talvez você entrou aqui por um convite de alguém. Alguém falou: vamos lá na conferência, tem uma galera indo. Você falou: vou lá para ver o que vai acontecer. E chegou aqui, Jesus disse para você que você não é mais um qualquer. Pelo contrário, Ele está contando com você para cumprir um propósito maior. Que você que levantou a sua mão, você que ainda não levantou também, mas deseja fazer isso, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode subir pelas laterais e vir aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir. Mas eu
Você não vai vir aqui para viver de qualquer jeito a partir de agora. Você precisa viver com uma perspectiva diferente, porque você ouviu que Jesus, ele tem algo para fazer em você e através de você. Ele não te trouxe aqui à toa, ele não te trouxe aqui para passar um dia. Ele te trouxe aqui para dizer que você saiu desse lugar de improvável para ser a resposta para sua casa, a resposta para sua família. Lá no seu trabalho tem pessoas que estão aguardando com que você se posicione. Lá na sua casa tem alguém aguardando que você se posicione. O pastor Léo Mato disse aqui, quando ele se posicionou, a mãe dele falou assim: olha, eu vou encontrar com esse evangelho, porque esse evangelho me alcançou, através daquilo que ele viveu. Vocês têm a possibilidade de viver isso na casa de vocês, lá no trabalho, na escola, na faculdade, aonde vocês estão. Deus está tirando vocês de um nível e colocando vocês em um novo nível, um nível de entendimento de quem vocês são na presença dele. Existe mais alguém? Se existe mais alguém, vem cá, vamos orar. Se existe mais alguém, talvez você está no seu lugar falando assim: ah não, eu já aceitei Jesus uma vez. Eu estou te chamando para você reconciliar-se com ele, como um bom amigo. A Bíblia trata o Espírito Santo como uma pessoa, regido por sentimentos. É um relacionamento. Quando você briga, você não precisa se reconciliar. Quando você se afasta, você não arruma uma forma de se reconciliar. O Espírito Santo é assim, nós nos reconciliamos com ele. Se existe mais alguém, faça o sinal com a sua mão, eu vou orar. Amém. Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, Deus, esses irmãos saíram dos seus lugares dizendo, Pai, que eles estão reconciliando com o Senhor. Pai, eles estavam frios por um motivo, afastados por outro. Pai, nessa hora nós os recebemos como igreja, como corpo, Pai. Deus, nós queremos agradecer pela vida deles, Pai, e nós queremos os abençoar, Pai. Nós queremos, ó Pai, ministrar um tempo de céus abertos sobre a vida deles, ó Pai. Ah, Espírito Santo, um tempo onde eles serão, Pai, resposta lá no trabalho, na escola, na faculdade, na família, Senhor. Que eles, ó Pai, possam ser resposta. Ah, Deus, ó Pai, aquela peça que faltava, Pai, que eles possam cumprir todo o propósito lá na cidade onde eles estão. Que eles possam cumprir tudo aquilo, Deus, que o Senhor sonha e espera deles. Pai, que eles sejam resposta. Que eles saiam daqui dizendo, Deus, que o Senhor os ama, reconhecendo e recebendo desse amor, Jesus. Nós como igreja os abençoamos e ministramos um tempo de céus abertos sobre a vida deles, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas mais forte, que é para Jesus. Aleluia. Vocês que vieram aqui, pode acompanhar o Bruno ali, ó. Tá fazendo um sinal. Pode acompanhar, eles vão pegar só seu nome ali, rapidinho, não vai gastar 2 minutinhos. Deus abençoe vocês. Essa é a melhor escolha e decisão que alguém pode tomar na vida. Amém?